vamos levantar as nossas mãos em favor desses pedidos de oração. Glória a Deus. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui estamos na Tua presença nesta manhã, crendo que o Senhor continuará nos ajudando, como o Senhor já tem ajudado muito, desde a hora que nós chegamos aqui. Nós já sentimos uma atmosfera tão abençoada, Senhor. E agora aqui estão esses nomes nesse caderno. O Senhor conhece cada pedido e a necessidade de cada vida. Por isso nós entregamos a Ti, em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória. Amém e amém. Um bom dia a todos com Jesus, nosso amado Senhor. Louvado seja Deus. Esse papel aqui, eu estou vendo um papelzinho aqui, parece que tem um pedido, irmã Esther. Pedido, irmã Esther. Hino é quem mandou jogar a rede? Quem deixar largar a rede? Mas já cantou, né? Não? Ah, tá. Então nós vamos ler as escrituras e aí nós vamos cantar ele, então, os pedidos aqui, depois da leitura da Bíblia, né? Colossenses capítulo 1. Glória a Jesus. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15. Essa é a escritura que o profeta leu quando pregou a mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Se a pessoa perguntar, escuta, qual é que é o mistério de Deus? É Cristo, Ele é o mistério. Cristo é o mistério de Deus revelado. Então vamos ler a partir do versículo 15, Colossenses capítulo 1. O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominação, dominações, seja principados, seja potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E a vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras ruins, obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua morte, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e culpáveis,
se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Aleluia. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições do Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que aprendemos todo homem, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Senhor Jesus, abençoe tudo da palavra, nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentados. Coisa maravilhosa. Irmão, estou sentindo assim, uma atmosfera muito boa aqui nesta manhã, começando pela oração no altar. Que atmosfera, que unção, né? Coisa maravilhosa. Aí você vai entender por que Moisés aprendeu mais de Deus em 5 minutos na sarça, pegando fogo, do que os 80 anos de vida que ele já tinha vivido. Às vezes tem determinados momentos na vida da gente, do cristão, que fica marcado aquilo, é um detalhezinho que acontece, que aquilo é de um valor extraordinário na nossa vida. Um detalhezinho. Às vezes não é nem muito falar, mas é um detalhezinho. Fala tudo que tem que falar. Louvado seja Deus. Eu quero tomar a mensagem, o Cristo Mistério de Deus Revelado, nesta manhã, e eu creio que Deus vai nos ajudar muito através dessa mensagem. Eu já fui muito ajudado lendo essa mensagem. A gente já leu essa mensagem mais de uma vez, e quando você lê de novo, é tudo novo outra vez. É tudo novo. E eu quero dar uma nota para os irmãos aqui, já iniciando o culto, porque às vezes termina o culto e daqui a pouco você fala: cadê o pastor? E eu vou precisar sair antes, talvez eu não almoce com vocês. Eu tenho um ônibus às 11h35 da manhã. Então eu
Eu vim de ônibus, o Mondito passou lá pela fazenda Taquaral para trazer os irmãos, e depois ele vai passar por lá para levar os irmãos. Mas eu tenho um compromisso um pouquinho antes, então é provável que eu vou tomar esse ônibus das 11h35, tá? Então, se terminar o culto e os irmãos estiverem na fila do almoço e eu precisar sair para tomar esse ônibus aí na rodoviária, que eu já vi o horário, então você não se preocupa comigo. Cadê o pastor? Não, o pastor já deu a nota que ele tinha que sair, tem um compromisso. Leva o senhor. É? Leva o senhor. Não, mas não tem necessidade, porque tem um ônibus 11h35, a menos que Deus toma isso aqui e o culto termina depois, aí tudo bem. O irmão Paulinho, inclusive, já falou para mim também que me leva, então, mas só que não vai ter necessidade, viu, irmão? Vocês fiquem em paz. Mas é muito... Então, mas é que se não tivesse o ônibus aí, então vocês ficam no companheirismo, no almoço aí, tranquilo, e eu mudo no ônibus aqui, que daqui a pouco eu estou lá. E o horário do ônibus dá certo para o compromisso meu, sem problema. E o compromisso meu é o seguinte: vocês vão até gostar de eu ir embora mais cedo. Porque a minha companheira está completando hoje 63 anos de idade. Então hoje é aniversário da irmã Beth. E a irmã Beth não exigiu isso de mim, não. Ela sabe que a igreja, ela sempre colocou a igreja em primeiro lugar mesmo, toda a vida. Ela não exigiu. Mas a filha arada falou: pai, nós queríamos almoçar com o senhor e a mãe no aniversário da mãe. O senhor não, pelo menos o dia do aniversário da mãe, o senhor não vem almoçar com nós aqui, para nós almoçar tudo junto? Falei: eu não vou prometer. Entendeu? Eu falei para os filhos. Falei: eu não vou prometer para vocês não, porque você sabe, o compromisso da gente é... Se termina o culto aqui, o telefone toca: pastor, eu estou precisando do senhor aqui urgente, vem aqui. Eu não tem jeito de eu prometer. Falei: mas contudo, eu vou lutar para fazer o melhor que eu posso. Quem sabe que eu posso, né, dar essa alegria para a família. Eles querem que a gente esteja junto nesse almoço com a mãe, tudo, cada idade. Eles querem fazer uma surpresa para ela, a verdade é essa. Eles querem ajeitar um almoço para ela, não é ela que vai fazer, não. Eles que vão arrumar isso aí. Então, se fosse depender do gosto meu mesmo, eu punhava todo mundo dentro da cama e trazia todo mundo para almoçar junto aqui na igreja. Isso aí é o desejo meu. Se eles não tivessem feito isso aí, ela ia vir comigo, nós íamos almoçar tudo junto aqui. Mas eles estão fazendo isso aí, eu não quero atrapalhar isso aí, porque isso aí é uma coisa boa também, né? Isso aí é uma coisa boa. Então eu falei: eu vou lutar para chegar no horário que eu preciso. E eu já vim de ônibus e já vi o horário, e dá certinho, Mondemar. O horário, eu tenho que chegar lá, é 12h30, o ônibus 11h30, eu vou chegar até uns minutinhos antes. Pode ficar sossegado. Eu agradeço, é a mesma coisa que tivesse ido levar. Meu irmão Paulinho já falou: não precisa, não tem necessidade. A menos que Deus mude o quadro, a gente não sabe isso aqui, que vai acontecer. Então, irmãos, vocês continuam orando por nós. Eu já completei os 65, a Mabete completou 63 hoje. Nós estamos dispostos a continuar vivendo mais um pouco, se for da vontade de Deus. Nós também não estamos assim, se precisar ir embora também, nós estamos felizes. Nós estamos, eu e a Mabete. Nós até combinamos de morrer no mesmo dia, nós dois. Esse dia eu estava perguntando se não tinha fábrica de caixão duplo. Bom dia, Marcelinho. Precisa fazer, né, Bondito? É melhor o senhor combinar com ela, vai ser arrebatado no mesmo dia, na mesma hora e no mesmo minuto. Sem precisar morrer, né? Sem precisar morrer. Amém. Glória a Deus. Então essa é a vida, né, irmão? Louvado seja Deus. Então nós vamos
observar um pouco. Essa escritura, irmão, isso aqui, pode ler todo dia que o irmão não vai cansar de ler essa escritura aqui. Não vai cansar, irmão demais. Essa escritura mostra Jesus lá. Nós ouvimos aqui, parece que estava até combinando, irmão Maurício. Esse São João 17, Jesus orando por nós e falando com o Pai, que queria ter aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo, né? Que eu tive. Essa escritura fala tudo. Que Ele é a imagem do Deus invisível. Amém. Ele é o primogênito de toda a criação. Tá? Ele é o unigênito, Ele é tudo na vida nossa. E essa mensagem, Cristo, o mistério de Deus revelado, o profeta mostra que Jesus, ele está na Bíblia inteirinha. E se nós não ver Jesus em cada versículo da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, se nós não ver ele em cada versículo, o profeta fala aqui, é para nós voltar a orar de novo e ler de novo. É porque nós não estamos lendo com atenção. Entendeu? Ele fala isso aí. Então isso é muito importante, né? Vamos entrar aqui bem devagarzinho e eu creio que ele vai nos ajudar. O profeta, no parágrafo 101, ele diz: Cristo é o mistério de Deus revelado. E Cristo sendo o mistério de Deus revelado, o profeta diz: eu tomei por ordem, como uma escola, uma lição de escola dominical. Pregou essa mensagem num domingo de manhã, de modo que todos nós pudéssemos ler juntos, ter esse companheirismo junto. Agora, o mistério oculto de Deus, ele tinha antes que o mundo começasse. Veja, esse mistério escondido, esse segredo, estava dentro dele antes que o mundo começasse. Veja, estava na parte de trás, aquela parte profunda da mente de Deus. Estava tudo ali. Você sabe que um pedreiro, quando vai fazer uma casa, se ele, a menos que seja um meia colher, pode fazer diferente, mas se ele é um pedreiro já, que pode pegar uma planta na mão e tudo que está, ele pode enxergar aquela casa pronta antes de pôr o primeiro tijolo. Ele enxerga pronta. Entendeu? E vou falar uma coisa, que se ele não conseguir enxergar a casa pronta antes de começar, irmão demais, não vai sair torto, né? Não vai sair boa a construção. Ele tem que enxergar a coisa, ele tem que enxergar o fim desde o princípio, ele tem que enxergar, ele tem que saber. Entendeu como é que é? É a mesma coisa de um consertador de bicicleta. A pessoa, às vezes, conserta uma bicicleta, é nada contra a pessoa prestar atenção, desmanchando a bicicleta para depois montar de novo. Afinal de contas, é uma coisa boa de prestar atenção. Mas o montador profissional mesmo, ele desmancha uma bicicleta e ele não precisa prestar atenção para voltar o parafuso no mesmo lugar, não. Ele sabe aonde vai o parafuso. Eu ia falar isso, irmão. Eu só queria pegar uma coisa complicada, um câmbio automático. Se você não deu o câmbio automático montado, não põe nem a mão nele. Nem a mão não pode pôr, dá tudo errado. Se você não souber desmontar ele, então montar jamais. Jamais. Então você ia ter que estar tudo câmbio, aí isso dava. Isso aqui ela sabe. Você ia estar vendo ele montar de volta. Ô, irmão, cada macaco no seu galho. É um ditado antigo. E cada um. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui.
Eu, se precisar fazer uma lavoura de batata, a hora que eu estiver arando a terra, eu já vejo a lavoura formada. Eu já vejo ela formada. Eu conheço todo o processo para poder dar ela dentro do saco para vender ela. Todo o processo. Entendeu? Quem está mexendo com café é a mesma coisa. Vocês que mexem com café, vocês... Eu vou plantar café nessa terra, que você já enxerga a lavoura produzindo café. Antes de pôr a muda no chão. Se não for assim, dá errado. E aqui, irmão, nós observamos isso aqui. Estava tudo na mente de Deus, estava tudo nele, desde o princípio até o fim. Tudo nele, antes de começar. Entendeu? É um planejamento. Eu sei que a gente, como ser humano, como homem, nem tudo você faz um planejamento bem feito. Tem muita coisa que nós faz sem planejar bem e dá errado. Entendeu? Só que com Deus não é assim. Com Deus ele planejou tudo primeiro antes de começar a fazer. Ele já tinha tudo pronto, já dentro dele. Aí nós vamos entender que tudo que acontece aqui na terra, irmão, é uma fita que está desenrolando apenas. É uma fita gravada que está apenas desenrolando e vai cumprindo e vai passando. E você vai sendo surpreendido com cada letra que vai falando. Uma música que você nunca viu, põe para rodar, você vai aprender ela. É aquela coisa gostosa. Então a fita de Deus é essa. Tudo que está acontecendo, ele viu antes da fundação do mundo, tudo primeiro. Ele viu até aqueles que iam aceitar ele e aqueles que não iam. Por causa da presciência, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Entendeu como é que é? Então essa escritura aqui fala muito forte. Isso aqui é maravilhoso. Então, estava na parte profunda da mente de Deus. Havia algo que ele estava tentando e ia realizar. Ele estava fazendo essa programação para realizar algo. E ele teve um motivo para fazer isso. Aí você pergunta, qual foi o motivo para Deus criar Satanás? Olha para você ver uma coisa. Inclusive isso aí é um quebra-cabeça, irmão. Você falar que Deus criou o diabo, aí o povo fala, você está ficando louco, vai lá que Deus vai criar uma coisa tão feia dessa, né, irmão? Mas foi ele que criou. E ele teve um motivo para criar. O profeta vai mostrar sobre os atributos aqui, né, irmão? Estava tudo nele. Atributo de ser pai, atributo de ser filho, atributo de ser um libertador, atributo de ser um curador, atributo de ser adorado. Estava dentro dele. Mas vai ser adorado por quem? Não tem ninguém. Entendeu como é que é, irmão? Como é que vai receber adoração se não tem ninguém para adorar? Mas estava tudo dentro dele. Pode deixar que eu vou criar. Eu vou criar algo para me adorar. E eu vou me tornar Deus a partir daí. Porque antes disso, ele nem Deus não era. Porque Deus é objeto de adoração. Então vai prestando atenção. Ele estava tentando realizar, ele ia realizar. E ele teve um motivo para fazer isso. A fim de deixar a si mesmo ser expresso. Porque primeiro, não havia nem mesmo uma lua, não havia estrela, não havia átomo, molécula, nada.
E ele era Deus, porém ele não era exatamente Deus naquele tempo. Por quê? Porque Deus é um objeto de adoração e não havia nada para adorá-lo. Então ele não era Deus naquele tempo. Veja, ele era o eterno. E então, em sua grande mente, ele desejava que esses atributos fossem expressos. Já que você vai entender que você estava lá também, viu? Só que você tinha que ser expresso. Aquilo, você era para expressar ele agora, nesse tempo, nessa hora que nós estamos vivendo. E nele estava o amor. Mas como é que ia expressar esse amor? Que jeito? Nele estava de ser pai, mas como é que ele ia expressar esse atributo de ser pai? Nele estava o atributo de ser filho. Mas como é que ele ia expressar esse atributo de ser filho, irmão? Estava dentro do eterno ser filho. Mas filho de quem? Se não tem nada antes dele, não tem nada. E como é que ele ia ser filho, irmão Demar? E estava dentro dele, ele tinha que ser filho. Eu acho que a parte mais difícil, né, para Deus, ele, mas não tem nada. É ele, como é que vai ser filho de quem? Estava dentro de eu tenho que ser filho. Não tem outra coisa, eu tenho que ser. Eu acho que só aí já dava para resumir tudo que nós queremos falar. Mas tudo bem. Havia nele o atributo de ser filho. Veja, nele havia de estar um Salvador. Mas vai salvar quem se não tem ninguém para salvar? Você está entendendo? Vai salvar quem? Nele havia de estar um atributo assim, um curador. Ele era um curador, mas não tem ninguém doente para curar. Afinal de contas, não tem ninguém. Eu estou só. É eu, o eterno, e estava dentro dele que ele tinha que curar. Cadê? E todos esses grandes atributos que nós já vemos expressos, eles estavam em Deus, estavam no eterno. Oh, que coisa! Desse modo, o profeta diz: na minha opinião, a primeira coisa que ele fez foram os anjos. Antes de qualquer coisa, entendeu? A primeira coisa que ele fez foi os anjos. Mas aí você pergunta para mim, mas pera lá, mas Jesus não é o primogênito, não é a primícia, não é, entendeu como é que é? Como é que a primeira coisa foi os anjos? Mas pera lá, Jesus, irmão, é o corpo dele que ele trouxe à existência, e a partir dali ele criou os anjos para adorar ele. Amém. Ele tinha que ser adorado na pessoa do seu filho Jesus Cristo. Entendeu como é que é? Entendeu? Então a primeira coisa que ele trouxe à existência foi o seu próprio filho, o Logos, aquela luz que veio à existência formando em formato de um corpo. E é naquele corpo que Deus estava quando ele disse haja, começando pelos anjos. Entendeu como é que é? Começando pelos anjos. Então é muito bom para nós entender isso aqui. E então eles adoraram ele, os anjos que ele trouxe. E isso fez Deus, e ele começou dali. Então agora o projeto dele está tudo pronto, mas começou ali. Então agora ele começou a desenrolar a fita.
Começou a desenrolar a vida a 150 milhões de anos-luz. Antes do mundo existir, começou a desenrolar a vida. Jesus veio à existência, o corpo de Deus, e a partir dali criou os anjos, e a vida agora vem desenrolando. Agora ele já é Deus, agora está sendo adorado. E assim como em mensagens anteriores eu tenho tentado explicar isso, veja, analisar isso. E então, quando os anjos começaram a adorá-lo, isso foi antes mesmo que houvesse uma molécula na terra. Antes. Não havia nada. Era tudo treva. Entendeu? Não havia sol, não havia lua, não havia estrela, nada. Ele então era Deus, assim como ele perguntou a Jó. A resposta da pergunta que ele fez para Jó. Olha para você ver uma coisa. Onde estava tu quando eu fundava o mundo? Perguntando para Jó, Jó 38. Quando as estrelas da alva juntas, alegremente cantavam, os filhos de Deus rejubilavam, nós estávamos lá também. Aleluia. Ô Jó, onde é que estava? Onde você estava? Quando eu fundava a terra, Jó. Você tem inteligência para saber? Jó, por certo, nem sonhava que eu também estava lá, né, irmão? Onde estava tu, Jó? Eu estava lá. Oh, que coisa. O pastor, mas pera lá, que ele criou os anjos primeiro, tudo bem, mas e os filhos de Deus? Mas nós fomos, mas claro, nós somos criados, ele criou o homem em duas etapas. Ele criou o homem espírito e depois formou o homem do pó da terra. Entendeu como é que é? O que veio de Deus e volta para Deus é o homem de dentro. Esse homem de fora na imagem do cachorro, e mesmo sendo na imagem do cachorro, você cuida tão bem dele, né? Luta para dar arroz com feijão para ele comer e tudo. Cuida tanto desse homem. Esse homem de fora, ele é nojento. Esse homem de fora quer ser bem tratado. Se brincar um pouco, nem banho de água fria não toma. Tem que arrumar o chuveiro para tomar banho. O homem de fora. Daqui a pouco vai ter que fazer piscina de água quente para ele, vai ter que fazer açude. Fazer uma represa de água quente. O homem de fora, você não brinca não. Mas é o de dentro que está voltando. Ai, glória a Deus. Vê, onde estava Jó? Onde você estava? Vê, isso foi muito remoto. Antes da terra, nós estávamos lá com ele. Glória a Deus. Agora, os anjos estavam adorando Jesus, você estava nele, você é parte dele. Glória a Deus. Olha para você ver onde é que nós estávamos. Deus tinha um propósito e um mistério escondido, e é sobre isso que eu desejo falar com a igreja nesta manhã. Olha que mensagem que é isso aqui, irmão. Oh, que coisa, um mistério escondido de Deus, que ele tinha em sua mente antes mesmo que o mundo começasse. E como que isso tem desenrolado bem até esta hora presente em que estamos vivendo. Oh, vocês estão vendo? Aí estão vocês entenderão claramente. Veja, eu creio, o que está sendo feito vocês compreendem.
o grande mistério de Deus, de como é um segredo. Ele o manteve em segredo, ninguém sabia nada sobre ele. Criou os anjos para adorar ele, foi só para isso, é para adorar. O trabalho dos anjos, irmão, é adoração, não tem que fazer mais nada. É adoração, é adoração, é adoração. Esse é o trabalho dos anjos que ele criou para o adorar. Adoração. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Adoração. Até os anjos não o entenderam. Veja, ele não o revelou. Tem coisa que ele não revela para os anjos, não. Esta é a razão porque sob o nosso sétimo mistério, quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio. Entendeu? Tem coisa que tem que ter silêncio. Tem coisa que Deus não revela para ninguém. Tem coisa que Deus não revela. O Senhor Jesus, na condição de filho, nem ele ficou sabendo de coisas. Pastor, ele não ficou sabendo, não. Ele falou, eu não sei, e nem os anjos sabem. A hora da vinda dele, ninguém sabe. Agora o profeta explicou por que Deus segurou isso. O profeta disse que se o diabo ficar sabendo a hora da vinda do Senhor Jesus, você não imagina o que ele ia fazer. Isso aí tirou o jeito dele trabalhar, porque não sabe a hora, né? Aí fica fazendo plano, coisa e tal, e cada um faz um plano, mas ninguém sabe nada da hora. Ninguém sabe nada a hora e o momento. Nós sabemos que está em cima do tempo. Conforme o irmão Maurício falou aqui, nós não precisamos nem crer que vai morrer, vai ser transformado em vida. Está tão perto que está. É isso aí que sabe. Profetas que a gente conhece a semana está apertando mesmo. Parece que já entrou na semana mesmo. De tão terrível que diz, eu nunca vi um mundo de incredulidade. Eu nem não vou falar de terremoto, eu não vou falar de doenças e aflições. O profeta pregou sobre isso. Eu não vou falar de inimizade entre o povo, nada disso. A coisa está pior do que isso aí. A coisa está pior. A condição está terrível, o mundo está chegando no fim mesmo, não tem conversa. Isso aí é tudo fichinha perto do que está para acontecer breve. Entendeu? Isso não é nada. Inclusive Deus não tem prejuízo com nada, você já sabe disso. Deus não tem prejuízo. Vai morrer uma pessoa aqui, tadinho de Deus, vai tomar um prejuízo, uma pessoa boa. Morreu o rei fulano de tal lá, olha que prejuízo que Deus tomou. Olha, esse homem era tão importante na terra, nossa, tinha 1 milhão de pessoas que amavam essa pessoa e tudo. Olha que pessoa importante que morreu, tadinho de Deus. Eu vou orar para Deus, para Deus confortar Deus, tão triste que ele está. Deus não tem prejuízo de jeito nenhum. A Bíblia diz que ele não tem prazer na morte do ímpio e fala que ele tem prazer na morte do santo. Então, se morrer 500 pessoas e tiver um justo, ele tem prazer na morte do justo e não tem prazer na morte dos 499 ímpios que morreram. Não tem prazer. Tem prejuízo não. Pastor, você está tão frio assim, sou nosso, parece que nem liga. É para você ver como é que é. É para você ver como é que é. Como é que é o hino que nós vimos aqui? Nós somos diferentes, não tem nada a ver mal com não. Nós somos diferentes. É só isso que nós é diferente. Parece até uma insensibilidade, uma coisa assim, mas não é.
diferente. O povo revelado, o povo que conhece as Escrituras, é um povo diferente. Amém. Você pode ir no cemitério lá, o túmulo mais feio que tem é da pessoa de Deus, o revelado é o mais feio lá no cemitério. Os túmulos mais bonitos que tem é dos incrédulos. É verdade. Pode prestar atenção. Eu não quero dizer que um filho de Deus não vai lá fazer uma visita, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que quem enche o cemitério mesmo, e leva flor, e gasta dinheiro com flor, e gasta, e tudo, é tudo secreto que faz isso. Vai dia 2 de novembro lá na porta do cemitério para você ver. Vai lá pregar porque Jesus é maravilhoso. Essa aqui é a realidade, não adianta. Então, vamos deixar doenças e aflições, e terremoto, e problema, e enchente, vamos deixar tudo para lá e vamos pensar que a maior desgraça que está acontecendo no mundo é a incredulidade, a idolatria. É a pior desgraça que está levando esse mundo para o caos. Isso aqui é a realidade. Entendeu como é que é? A morte é uma doce carruagem. Pode ficar tranquilo que para o justo ele tem prazer. É o Salmo 116. Ele tem prazer na morte do seu santo. E feliz daquele que parte em Cristo Jesus nosso Senhor. Graças a Deus. Ele não revelou, esta é a razão, porque o sétimo selo tem um silêncio nele, meia hora de silêncio. Quando ele estava sobre a terra, eles quiseram saber quando ele viria, e ele disse: não é mesmo o próprio filho não sabe quando vai acontecer. Eles queriam saber, não sabe. Veja, Deus tem isso tudo escondido consigo mesmo, está escondido, é um segredo, e essa é a razão porque houve silêncio no céu. Agora, se a vinda do Senhor Jesus é um silêncio, é um segredo, a partida da noiva também é um segredo e ninguém vai ver. Amém. Glória a Deus. É somente aquele que está predestinado para subir é que vai ver isso. É um segredo para o mundo. O profeta diz que ele vai levar ela, vai raptar ela secretamente, e o povo vai continuar pregando que Jesus está vindo, e ele já veio e já levou ela embora. Aleluia, louvado seja Deus. Você já pensou, irmão? Aí o profeta disse: quando Jesus esteve na terra, escondido, 1/3 do povo ficou sabendo que ele estava aí. Nem isso. Entendeu? Ele pensou que não viu nada. Ô, irmão, pessoa religiosa, pessoa boa, pessoa de Deus não viu. Não é pessoa que está fora do plano de Deus, não. Ô, irmão, você crê que o eunuco estava dentro do plano de Deus? Estava, não estava? E ele não viu nada. Quando ele viu, Jesus já tinha ido embora. Ele viu através de Filipe. Você sabe o que você está vendo aí? Como é que eu vou saber se não tem ninguém? Sabia nada, irmão, do que tinha acontecido. Homem religioso, homem estava vindo da casa de Deus, de Jerusalém. Não, é muito simples, é na humildade, vem de uma maneira que ninguém vê nada. Só o eleito que tem percepção profética para ver essas coisas aí. Amém? Então você agradece a Deus de Deus ter te dado isso. Entendeu como é que é? Começando pelo desejo.
de servir a Deus, pelo desejo mesmo de ver uma alma entrando, começando por aí. Oh, que coisa, veja, ele não revelou, essa é a razão, por causa do sétimo selo tem um silêncio. Oh, que coisa, o próprio filho não sabe quando vai acontecer. Veja, Deus tem tudo isso consigo mesmo, é um segredo. E esta é a razão porque houve silêncio no céu por um espaço de meia hora. Veja, e 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e João foi até mesmo proibido de escrever. João pegou até a pena, falou: karma lá. Do mesmo jeito que mandou Pedro guardar a espada, guarda essa caneta aí. Não vai escrever isso não. Oh, que coisa! João foi até mesmo proibido de escrever isso. Veja, a vinda do Senhor, esta é uma coisa que ele não tem revelado ainda, de como ele virá e quando ele virá, de como ele virá e de quando ele virá. Então qualquer quadro que a pessoa faz, e anjos tocando trombeta, e barulho no céu, tudo quanto é quadro, está tudo fora. Ele não revelou isso para ninguém. Nós sabemos que Jesus vem de encontro, a noiva sobe encontrar com ele no meio, porque é o tipo perfeito de Rebeca encontrando Isaac no campo. Entendeu? Rebeca montada no camelo e a noiva montada nessa força que é o Espírito Santo, que está transportando nós de encontro com ele. Agora, Isaac estava entre a casa do pai e a casa de Rebeca, e Jesus está entre o céu e a terra, aguardando a nossa subida nos ares. É ali que nós vamos encontrar com ele. Entendeu como é que é? Mas que dia? De que jeito? Não sei. Nesse tempo, Rebeca cobriu de santidade quando ela viu ele. Coisa maravilhosa. Entendeu? Mas ninguém podia entender nada daquilo. Não. Era só ela mesmo, né? Ou ele o tem mostrado ou revelado em cada tipo que está na Bíblia Sagrada. A Bíblia inteira é a revelação do mistério de Deus em Cristo. Amém. A Bíblia inteira. Entendeu? Aí eu quero fazer essa pergunta agora aqui. A pergunta é essa: você tem condições de enxergar Jesus Cristo em Êxodo capítulo 30, verso 20? Ô pastor, mas pera lá, Jesus em Êxodo? Uai, mas, pastor, mas aí é Velho Testamento, Jesus não é do Novo Testamento? Eu digo, não, ele é da Bíblia inteira. Ele é de Gênesis até Apocalipse. Você tem condição de enxergar Jesus em Êxodo 30, 20? Pastor, o que está escrito em Êxodo 30, 20? Está escrito assim, veja, está escrito assim: amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida. Você crê que Jesus é a vida? É a nossa vida? Ele não falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Então Ele está aqui em Êxodo capítulo 30, verso 20. Que Ele é a vida. Entendeu como é que é? Oh, que coisa! Ele é a vida e a longura de teus dias. É vida e vida eterna. Você dá conta de enxergar Jesus no Salmos 23? Você consegue ver Jesus no Salmo 23? Como é que está escrito, pastor? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É Jesus ou não é? Ele diz: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas.
Aleluia, louvado seja Deus. Você dá conta de enxergar Jesus no Salmos 27, verso 1? O que está escrito aí? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Dá para ver que é Ele? Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, Ele é o único Salvador. Deus não tem condição de salvar fora de Cristo. Irmão, você dá conta de enxergar Jesus em Deuteronômio 32, 39? Você consegue enxergar Jesus aí? O que está escrito aí? Está escrito: vede agora que eu sou e mais nenhum Deus comigo. Você viu Jesus aí ou não? Mas Jesus disse para Abraão: antes que Abraão existisse, eu sou. Falando para os fariseus lá, eles estavam dizendo que Abraão é o nosso pai, é isso, aquilo outro. Jesus falou para eles: antes que Abraão existisse, eu sou. Entendeu? Então você enxergou Jesus. Você consegue enxergar Jesus em Êxodo 20, verso 3? O que está escrito aí? Não terás outros deuses diante de mim. Entendeu? Dá para enxergar Jesus? Tomé disse para Jesus: Deus meu e Senhor meu. Mas não terá outros deuses diante de mim. Então você está vendo que Ele é Jesus. Irmão, Jesus está em a Bíblia inteirinha, é Jesus. Não tem como separar, né, o pai do filho. Não tem. Ali no livro de Naum, capítulo 1, está escrito: o Senhor tem o seu caminho na tormenta, Ele repreende o mar. Deu para você enxergar Jesus aí? No livro de Naum? Quem foi que repreendeu o mar? Aquieta-te, o mar, e a tempestade teve que obedecer o seu Criador. É coisa maravilhosa. Ô, irmão, você consegue enxergar Jesus em Deuteronômio? Bom, isso aqui nós já falamos, né? Então vamos seguir em frente, só para nós passar por essa parte aqui, ó. Você consegue enxergar Jesus nos Salmos 24, verso 10? Você consegue ver Jesus ali? Salmo. Ô pastor, mas Salmo está lá no Velho Testamento. Pois é, ele está em toda a Bíblia. O que está escrito aí? Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Entendeu? Quem que é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Mas aí falou no Velho Testamento, o Senhor dos Exércitos. Mas Ele é Jesus, o Senhor dos Exércitos. Amém. Você quer uma escritura no Novo Testamento para provar que Ele é? É 1 Coríntios capítulo 2, verso 8. Paulo diz: se eles conhecessem, eles nunca teriam crucificado o Senhor da Glória, o Rei da Glória, o Senhor da Glória. Jesus está em todo lugar. Jesus está lá em Gênesis capítulo 3. Eu porém inimizade entre tu, entendeu? E entre tu e a semente, as duas sementes ali, e a mulher, a tua semente e a sua semente. Tua semente, a semente da serpente, sua semente, semente da mulher. Jesus estava ali, Ele é a semente da mulher. Glória a Deus. É a coisa mais gostosa que tem. Ô irmão, você consegue ver Jesus em Isaías capítulo 44, verso 6? Ô pastor, mas isso aí é lá no Velho Testamento. Pois é, mas ele está em todo lugar. Ele está na Bíblia inteira. O profeta diz aqui na mensagem. Ele está na Bíblia inteirinha. Glória. Entendeu como é que é? Ele é antes da fundação do mundo. Ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de tudo. Entendeu? Olha aqui Isaías 44, 6. Assim diz o Senhor: eu sou o primeiro e o último. Dá para ver Jesus aí? Apocalipse 22, 13.
Está escrito que Jesus é o primeiro e o último, irmão. Você que tem dois Deus brigando no mundo. Jesus está em toda a Bíblia. Êxodo 20, verso 10. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Está dando para enxergar Jesus no sétimo dia aí? Eu sei que tem muita gente que não sabe que Jesus é o sétimo dia, mas nós sabemos. Verdade. Entendeu? Ele é o Senhor até do sábado. Ele falou isso. Entendeu como é que é? Ele é o descanso. Ele mesmo diz em São Mateus 11, 28: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e encontrareis descanso. Meu fardo é leve, encontrareis descanso. Quer dizer, sábado para as vossas almas, porque sábado quer dizer descanso. Ô, irmão, isso aqui é maravilhoso. Ô, irmão, aí Êxodo 13, verso 14, dá para você ver Jesus aí? Oh, mas Jesus lá em Êxodo capítulo 3, verso 14, justamente. Veja, e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Eu sou. Quem que é o eu sou? Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu, pronome pessoal, eu sou. Aleluia. Ele está em toda a Bíblia. Ele é a revelação da Bíblia Sagrada inteira. Aleluia. O irmão, Jeremias 23, dá para você ver Jesus em Jeremias 23? O que está escrito aí, pastor? Está escrito assim: nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com que o nomearão. Vão ver o nome? Senhor Justiça Nossa. Aleluia, louvado seja Deus. Ó, pastor, mas então o senhor tem uma escritura no Novo Testamento para provar que Jesus é a justiça nossa? Tem. 1 Coríntios 1,30: mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual foi feito para nós por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ele é a justiça nossa. Oh, irmão, feliz daquele que pode ver Cristo na Bíblia inteirinha. Eu estava pensando nessa essa surpreendente vida de Jesus Cristo. Eu estava pensando em algumas escrituras que falam sobre ele. Quem tem o Filho tem a vida. Olha para você ver uma coisa. Você já pensou nisso? Isso é São João 5,12. Atos 4,12. Salvação e vida só no nome de Jesus. Olha para você ver. Não tem outro nome pelo qual devemos ser salvos. São João 17,3, inclusive já foi lido aqui na oração de São João 17. Vida é conhecê-lo como o único Deus. Jesus, orando ao Pai, queria ter a glória que ele tinha antes da fundação do mundo e queria mostrar que vida é conhecer ele como o único Deus. Jesus veio para mostrar isso, para expressar isso, expressar a imagem de Deus aos homens, trazer o nome de Deus aos homens, tudo isso aí. E os profetas falou também da pré-existência dele, inclusive em São João capítulo 1 está escrito: o verbo existe antes da fundação do mundo. Olha para você ver uma coisa, pré-existência. Esse é São João 1, do 1 ao 4, se fez carne e habitou entre nós. Hebreus 1, Deus falava através dos profetas. Então ele está na Bíblia inteirinha, porque profeta está na Bíblia inteira. Você crê que Abraão era um profeta de Deus? Amém? Louvado seja Deus. Então ele falava através dos profetas. São João 8,58, ele era antes de Abraão. Olha para você ver. Olha a pré-existência
existência dele. Ele está em toda a Bíblia, irmão. Hebreus 1:8. Deus é antigo. Olha que coisa maravilhosa. O que é antigo para nós, irmão? Uma pessoa de 100 anos é uma pessoa antiga. Eu conheço um que viveu 136 anos. Então esse é antigo mesmo, irmão. Esse é antigo. Irmão, antigo nada. Até aquele que viveu 969 anos, o irmão, estou falando do irmão aqui. Até aquele que viveu 969 anos, não é tão antigo assim. Glória a Deus, né, irmão? Não é tão antigo, né? Não chegou nem um dia de Deus. O irmão, Jesus é antigo. Você quer saber o que é isso? O profeta diz: vamos fazer uma viagem, vamos voltar 150 milhões de anos luz para encontrar de onde ele veio. Porque o José Brana fez uma pergunta para o pai dele, para o irmão Brana. Falou: pai, de onde veio Deus? Aí o irmão Brana voltou 150 milhões de anos luz para mostrar. Ele fala isso na mensagem Crueldade do Pecado, a partir do 39. Você vai ver isso aí, entendeu? E fala em outras mensagens também. Ele fala na mensagem Comunhão, parágrafo 7, e a partir dali que o José perguntou de onde veio Deus, aí na mensagem Crueldade do Pecado ele respondeu bem sobre isso aí. Mas nós já falamos sobre isso hoje aqui, de onde ele veio, né? É claro que não precisa repetir. Então veja bem, Deus é antigo, irmão. Jesus é antigo. Olha aqui para você ver, Colossenses 1, 16, 17, nós já leu hoje. Jesus é antes de todas as coisas. Irmão, os profetas predizeram sua vida, eles predizem a sua vida terrena. Eu estava olhando Isaías 7,14, eis que uma virgem conceberá, predizendo a vinda dele para uma vida terrena. Entendeu como é que é? Isaías 7,14, Miqueias 5,2, Jesus nascendo em Belém. Entendeu? Miqueias, quantos anos antes, predizendo a vinda dele. Isaías 9,6, Jesus é Deus forte, Pai da eternidade. Um menino nasceu, um filho se nos deu, predizendo a vinda dele. O principado está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. E no versículo 7 ele fala que do incremento desse principado nunca terá fim, eterno, irmão. Vem da eternidade e entra na eternidade. Esse espaço de tempo que desceu e sobe de novo, igual outra vez, é o espaço que ele abriu essa brecha aí para colocar, para permitir o problema, permitir o pecado, permitir essa incredulidade, permitir as enfermidades entrar, os problemas, para ele manifestar os seus atributos de salvador, de curador, de tudo que ele tinha de bom dentro dele. Tinha que manifestar isso, e tinha que manifestar dentro do tempo, porque fora do tempo não tem nada errado para consertar. Aleluia. Você já pensou que coisa maravilhosa? Isaías 9,6, Isaías 53, Jesus no Calvário morrendo por causa de nós. Isaías 700 anos antes dele nascer, já falando da crucificação, já falando do sacrifício. Jesus desce do céu e se torna um homem. Filipenses 2, eu anotei essa escritura. Jesus sentindo, tendo sentimento. E Paulo até disse que convém que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas desceu, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma do homem. E desceu mais um pouco, tomou a forma de servo do homem. Servo. Você sabia que Jesus veio para servir? Ele não veio para ser servido, para servir. Servo do homem, tomou a morte de cruz por causa de nós. São João 8,42.
Jesus veio de Deus. 1 Coríntios 15, 47. Jesus é Senhor do céu e da terra. Glória. Inclusive, a diferença entre Jesus e Adão é justamente essa. O primeiro Adão era Deus da terra, e o segundo Adão era Senhor dos céus e da terra. A diferença está aí. Entendeu como é que é? Oh, que coisa! Hebreus 10, 5. Corpo me preparaste. Hebreus 2. Jesus aniquilou a morte. Entendeu como é que é? Estamos chegando no finalzinho aqui. Qual o propósito de Jesus em vir ao mundo? Eu anotei Marcos 10, 45. Jesus veio ao mundo para servir. Esse foi o propósito. Ele veio ao mundo. Lucas 10, 19, 10. Jesus veio ao mundo para salvar os que havia perdido. Então o propósito dele vir à terra é para servir, é para salvar. Esse é o propósito de Deus. São João 3,17. Jesus veio para o mundo para que o mundo fosse salvo por ele. São João 18,37. Jesus veio para dar testemunho. Inclusive ele deu testemunho na vida dele toda. Ele deu testemunho de toda a Escritura. Inclusive ele falou: examinai as Escrituras e cuidai delas ter a vida eterna, porque elas de mim testificam, dando testemunho da Escritura. E ele, quando ele foi sepultado, irmão, ele foi lá na região dos perdidos. A sua alma foi lá e pregou para as almas que estavam em prisão, dando testemunho que quem estava lá nos dias de Noé fazendo aquela arca era ele. Era ele em Noé. Irmão, a coisa mais difícil do mundo é você ver Deus num homem. Feliz daquele que pode receber, porque os fariseus não receberam. Eles falavam para Jesus em São João 14: nós cremos em Deus. E Jesus diz: credes em Deus e credes também em mim. Coisa mais difícil do mundo é ver o Pai habitando no Filho, é ver Deus habitando no homem. Oh, que coisa! 1 Timóteo 1,15. Jesus veio para salvar os pecadores. Entendeu? São 1 João 4,9. Jesus veio ao mundo para nos dar vida. Aleluia! Você quer ter vida mesmo com abundância? É só entrar em Cristo. Entendeu? É 2 Coríntios 5,17. Porque aqueles que entram em Cristo, nova criatura é, e eis que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Gálatas 4 e 5. Jesus nasceu da mulher, nasceu debaixo da lei. Olha para você ver que situação. Nasceu da mulher, tinha que ser assim, tinha que vir desse jeito. Tinha que ser um sangue inocente mesmo para tirar o veneno desse sangue lá do Jardim do Éden. Jesus foi concebido de forma sobrenatural. Lucas 1,26. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Forma sobrenatural. Mateus 1, 20 e 21. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. O nascimento de Jesus Cristo, Lucas 2, Jesus nasceu em uma manjedoura. Jesus, quando menino, Jesus foi circuncidado aos 8 dias. O propósito dele vir para a terra e passar por tudo que passou. Entendeu como é que é? Pelo nascimento virginal, pela circuncisão, pelas lutas da vida, pelos problemas, pelo trabalho, homem experimentado nos trabalhos, cheio de dor, cheio de aflição, entendeu? O propósito dele vinha aqui. Irmão, Jesus veio a zero no Calvário para levantar você, para levantar eu. Aleluia! E o profeta disse: se nós quisermos ser mais do que o zero, nós vamos ficar maior do que Deus. Você já pensou?
Irmão, qual foi a pessoa que quis ser maior do que Deus? Satanás. Quis marcar igualdade. No fundo, uma pessoa que fala que quer ser igual ao outro, no fundo ele está querendo ser um pouquinho mais. Só de ele desejar ser igual, parece que ele está querendo ser mais um pouquinho. Se eu conseguir ser igual, é mais um passo que eu dou, eu passo ele. É uma competição às vezes, entendeu? Satanás queria isso. A Bíblia diz que ele queria marcar igualdade com Deus, mas no fundo ele queria estabelecer um trono acima das estrelas. E aquela você já conhece, entendeu? Jesus recebe adoração, Mateus 2. Os magos trouxeram presente para Jesus em adoração. O irmão começou a receber adoração desde quando nasceu. E é só Deus que pode ser adorado. Será que tem uma escritura que pode cranear mais do que isso? De saber que você crê que Jesus é o próprio Deus, de saber que você viu Jesus em cada verso das escrituras. Ele está de Gênesis a Apocalipse, mais do que isso, ele está dentro do teu coração, trazendo algo que regozija, que se alegra. É como um rio que salta para a vida eterna. O mais feliz do mundo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Graças. Coisa boa, né? Não dá vontade de ficar o dia inteiro lá. Tão maravilhoso que é. Vamos agradecer a Deus, Maurício. Então, louvado seja Deus. Oh, Jesus, o Senhor é bom. Graças a Deus. Cientistas israelenses, eles, analisando a Bíblia, pelo código da Bíblia, eles descobriram que em cada 26 palavras tem a palavra Deus na Bíblia, desde o Gênesis, lá no Gênesis, nos 5 primeiros livros. Descobriram que em cada 540 palavras forma-se a palavra Jesus. Então o Senhor está desde o princípio manifestando até para os cientistas. E a noiva vê ele em cada detalhe. A noiva percebe, porque ela tem entendimentos abertos, que quando diz em Lucas 24, 45, que ele abriu o entendimento dos apóstolos para compreender a Escritura. E aqui, dentro dessa igreja, está o povo privilegiado, que Deus abriu o entendimento para nós sabermos que Jesus é o próprio Deus. Por isso ele pôde dizer: vim em nome de meu Pai. Qual o nome que ele veio? Ele veio no nome de Jesus. Então este é o nome do Pai. Jesus Cristo, Salvador ungido. É nele que nós temos crido. Vamos orar. Grandíssimo Deus, Senhor do céu, Senhor da terra, Senhor do infinito, Criador do visível e do invisível, nós agradecemos pelo teu sangue, porque sendo tão grande, o Senhor se fez tão humilde, se fez servo, ali nascendo na manjedoura, para nos servir através do sangue, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há expressão maior do que este teu grande amor por nós, em que o Senhor, sendo o próprio Criador, que deu a ordem para o mar, acalma-te e acalmou, que mandou o mar se abrir, abra mar, e Israel passou a seco, que fez todas as coisas, que ressuscitou os mortos, que tem poder sobre a vida para dar e para tirar, que o Senhor, que tem o teu Espírito,
para nos consolar, para nos ensinar, para redarguir, para nos corrigir, para que todos os teus filhos possam chegar ao pleno conhecimento da palavra. Senhor, não há expressão maior do que este amor do Senhor. Onde quando diz a Escritura, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor tem prazer na morte dos teus santos. Senhor, nós te louvamos por isso, Senhor, porque nós vemos que nós não temos nenhuma condição própria. Nós não passamos dos 16 elementos químicos, mas nas tuas mãos estamos para glorificar o teu nome, para ser companheiro da eternidade. O Senhor viu isso lá desde o princípio, como Jó disse. Os filhos de Deus rejubilavam antes da fundação da alva. Antes da estrela d'alva estar nos céus, já estava rejubilando ali os filhos. Nós estávamos lá e viemos ser manifestados agora. E agora o Senhor está trabalhando em cada um de nós. Senhor, continue trabalhando. Faça a tua obra enquanto é tempo. Nesse pouco tempo que nos resta, que sejamos, Senhor, ó Pai de amor, que sejamos uma bênção nas tuas mãos. Que possamos falar das tuas grandezas. Possamos falar do teu grande amor. Que almas possam chegar a ti, ainda que seja para a salvação comum. Mas, Senhor, coloca-nos em contato com os eleitos. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Dá-nos graças, Senhor Jesus, para falarmos isso. Senhor, abençoe esse ministério. Continue, Senhor, com essa unção poderosa do Senhor para falar aos nossos corações. Que o Espírito do Senhor possa estar tomando controle total, Senhor, como sempre, Senhor, e aperfeiçoando cada dia mais, brilhando esse ministério cada dia mais até tornar o dia perfeito, e que nós também, Senhor, possamos acompanhar e sejamos essa luz que brilha no meio das trevas. Dá-nos graça, abençoe os teus filhos, Senhor, abençoe as mãos que prepararam a refeição para nós, santifique essa refeição, abençoe essas irmãs que ali trabalham, Senhor, para Ti, que tudo que fizermos a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Então, Senhor, abençoe-os, continue abençoando os que tocam aqui, que, Senhor, possam ser abençoados na música. Abençoe cada irmão que veio aqui, Senhor, com o coração voltado para Ti, e que estamos saindo enriquecidos da Tua palavra. Que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, que conduza o pastor na Tua graça em todo o seu caminho, que abençoe a irmã Beth, que ela seja abençoada com essa companheira, Senhor, para o pastor até o arrebatamento. Que o Senhor os guarde, livra eles de todo mal, livra eles do caixão, da tumba, mas que o Senhor os guarde até aquele dia do arrebatamento, para a Tua glória e para a nossa alegria. Senhor, dê graça a cada irmão, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Um abraço fraternal.